Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos começar os nossos estudos sobre o nazifascismo, os chamados regimes totalitários. Antes de qualquer coisa, eu vou delimitar para já como é que eu vou dividir essas aulas, né? Então, aqui, nessa primeira aula sobre o assunto, vou falar muito da questão teórica por trás disso, o contexto que surgiram os regimes totalitários e o que eles pregavam, qual era o contexto das suas ideologias, no final das contas. O ponto principal é que, apesar de a gente sempre associar os regimes totalitários ao nazismo e ao fascismo, eles não são os únicos, tá? São tendências que vão acabar se espalhando pelo mundo todo. O Japão vai ter um governo mais totalitário, mais ligado a essas ideologias. O Brasil mesmo, com Getúlio Vargas, no chamado Estado Novo, entre 1937 e 1945, vai ter essas tendências totalitárias. Então, assim, boa parte do mundo vai acabar vivendo isso. E até assim, os países que não adotam tendências, que não adotam governos autoritários, tem partidos, vão surgir partidos que vão pregar isso. Então isso é uma tendência mundial, isso é uma tendência de todo o globo. E é bem interessante nesse caso que elas têm ideologia muito parecida. Então, a grosso modo, a gente consegue fazer um estudo muito genérico, vamos dizer, não genérico no sentido de pouco profundo, mas um estudo no sentido de como funcionava para todos. Lógico que vai ter algumas particularidades. Por exemplo, dentro da questão do racismo, que vai estar envolvido nos regimes totalitários, o nazismo vai levar isso um passo além ao falar de uma raça superior e colocar o antissemitismo, né? Colocar a perseguição aos judeus como causa. O que não é tão frequente, não é tão radical dentro dos outros regimes totalitários. Por exemplo, o fascismo italiano não tem uma preocupação tão grande com essa ideia de raça superior, assim. Mas eu vou então, nessa aula, focar em tudo, focar as características básicas dos governos totalitários. Tudo bem? Bom, um outro ponto aí, para já ficar muito claro durante a aula. Em alguns instantes, eu posso falar fascismo. E por fascismo, eu não estou pensando especificamente no governo italiano de Mussolini. Isso porque o Mussolini ele é o primeiro nome dos regimes totalitários. E todos os outros regimes totalitários que vão surgir posteriormente, inclusive o nazismo de Hitler, eles são cópias do fascismo italiano. Então, a grosso modo, o fascismo ele começa como um movimento lá na Itália nacional, mas ele se expande para todo o mundo a partir dessas tendências totalitárias, e todos os outros regimes totalitários são meio que cópias do fascismo. Então, a grosso modo, a gente pode chamar tudo de fascismo. Tranquilo? De novo, é um nome italiano, né? Vai vir a partir da figura dos fátios. Eu vou falar disso na próxima aula, que eu vou focar no fascismo, no Mussolini propriamente dito. Mas ele é a base para a gente entender tudo, beleza? Mussolini assume o poder em 22, todos os outros regimes totalitários são posteriores ao regime de Mussolini. E por isso vão seguir, né? Vão copiar o que o Mussolini estava fazendo. Tranquilo? Bom, mas vamos lá. Qual que é o contexto? E aqui lembrando, né, todo o estudo de história importa muito o contexto. Aqui, dentro dessa ideia de contexto, eu já vou mostrar o que eles estão pregando dentro disso. Beleza? Então eu vou mostrar, olha, estava assim, eles estão falando que deveria estar dessa forma. A primeira grande coisa para a gente analisar é que a gente está no período do pós-Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela acaba com uma Europa completamente destruída. Então a crise econômica era muito, mas muito significativa. E o importante a gente analisar de crises econômicas é que crises econômicas elas abrem espaço para mudanças. Basicamente, se tinha uma hora que uma revolução comunista, né, uma revolução socialista, nos moldes do que aconteceu na Rússia, a gente falou nas aulas anteriores, estava podendo ocorrer, era agora. Com a economia dos países completamente destruída, era a chance de pessoas se levantarem e começarem a gritar de que, olha, vamos mudar, que se acabe o capitalismo e comecem regimes, comecem governos diferentes. Então, essa crise econômica, ela abre muito espaço para que pessoas falem que, olha, é preciso mudar. Tranquilo? E da mesma forma que os comunistas eles vão levantar essa ideia, eles vão levantar essa bandeira de uma revolução, de mudanças, o lado oposto,
os governos totalitários de direita, no final das contas, e é que o esquerda e direita, gente, isso vai vir da Revolução Francesa, a esquerda, dos jacobinos, e os jacobinos eles tinham um ideal muito forte de igualdade. Por isso os governos que têm muito essa fala de igualdade, eles são considerados os governos de esquerda. Já os girondinos, que formavam a direita, eles têm um discurso muito mais de liberdade. E o que vai acontecer? Os governos que vão ter uma ideia desse sentido de mais liberal vão ser direitas. E isso não vai fazer um tanto sentido quando eu explicar, porque aqui a gente vai estar falando de um regime totalitário, ele não é um regime liberal. E aí a pessoa pode falar, então não é direita. Mas a questão vai ser muito da igualdade na esquerda. O comunismo ele está associado à igualdade total, logo ele é esquerda. Um governo que seja contrário a essa igualdade vai ser um governo de direita. Tudo bem? Então, se a esquerda comunista estava aproveitando essa crise para falar de vamos mudar tudo, a direita também vai ter esse ponto. E é uma questão aqui até interessante, assim, porque muita gente vai tentar fazer faz associações entre a ditadura de Stalin, que a gente vai falar nas próximas aulas, com essas ditaduras totalitárias. Tem semelhança? Sim, são governos totalitários. São governos que vão usar de um poder total para impor as mudanças. No entanto, essa ligação, essa semelhança termina no ponto de que são governos totalitários. Sim, usavam censura, uma polícia política forte para calar a oposição, são ditaduras. Agora, o comunismo, né, o stalinismo, ali, a ditadura de Stalin, ela tem uma visão de que a luta de classes vai fazer a diferença. Ou seja, trabalhadores e burgueses estão brigando, os trabalhadores vão ganhar e vão trazer a diferença. Os governos totalitários de direita, eles não acreditam em luta de classes. Eles vão estar pegando a ideia de unidade. Todo mundo vai estar igual e isso vai trazer a diferença para o país. Outra coisa, o comunismo ele é internacionalista. Ele está pensando em expandir a revolução para outros países. Os regimes totalitários eles são extremamente nacionalistas. Eu vou explicar isso durante a aula. E por último, o regime comunista é comunista, né? Ele é anticapitalista, ele está falando de acabar com o capitalismo. Os regimes totalitários, eles até em alguns instantes, eles têm um discurso anticapitalista. Mas esse discurso anticapitalista não fez, quando esses países adotaram as medidas, não acabou com o capitalismo. Muito pelo contrário, eles criaram medidas para que o capitalismo dentro do país se fortalecesse. A grosso modo, eles eram contra um capitalismo internacional. Eles acreditavam que os outros países queriam prejudicar o seu. Ou seja, o Hitler ele vai dizer que, olha, os países, né, os outros países, os Estados Unidos, a Inglaterra, assim por diante, estão tentando prejudicar a economia alemã. Ele não vai dizer que o capitalismo está prejudicando, ele vai dizer que o capitalismo internacional. Então, seria a ideia de um capitalismo nacional. Tudo bem? Outra coisa que estava acontecendo no pós-Primeira Guerra Mundial é um amplo descrédito em relação às democracias. Por quê? Basicamente, o povo vai acreditar, e por povo aqui eu estou pensando em quase todo mundo mesmo, vai acreditar que as democracias foram fracas para impedir que a guerra ocorresse. E pior, elas vão acreditar que as democracias eram incapazes de garantir a ordem, de garantir as mudanças que fossem necessárias para trazer algum tipo de modernização. Então, boa parte desses países vai ter uma grande parte da população que está dizendo o seguinte, olha, esse governo não presta porque esse governo ele é democrático, ele permite que várias pessoas participem assim por diante. Agora, na hora que você questiona a democracia, você também está questionando a ideia de liberdades. Democracia é de que a maioria da população, a partir dos seus próprios interesses, vai escolher o seu comando, vai escolher o seu governo. E isso está sendo questionado. Na hora que a gente vai falar de botar um cara só para comandar, ser um regime autoritário, a gente está falando do próprio questionamento da liberdade individual. Então, questionou a liberdade individual, questionou a democracia, e está num período de grande crise econômica, esse é a situação, essa vai ser o contexto da ascensão desses partidos. Tudo bem? Agora eu vou focar aqui em áreas, tá? Para a gente entender o que eles estão pensando. Vai estar dentro desse calabouço aí de crise da democracia, crise do liberalismo e crise econômica. Agora, vamos entender aqui a ponto, né, nos pontos locais, aqui, vamos dizer assim, em cada um dos pontos específicos.
Na questão econômica, o que vai estar existindo? Estamos falando dos países que foram derrotados na Primeira Guerra. Tirando a Itália, tá? A Itália não foi derrotada porque ela mudou de lado. E no instante que ela mudou de lado, ela deixou de ganhar. E aí tem um ponto importante. Os países que saíram vitoriosos obrigaram a Alemanha a pagar uma série de indenizações, obrigaram a Áustria-Hungria a pagar uma série de indenizações, mas a Itália não ganhou nada. Isso porque a Itália basicamente não lutou. E por isso ela não foi considerada uma vencedora. E lembrando, ela começou a guerra do lado que saiu derrotado. E isso também vai trazer essa ideia de que, olha, a democracia mudou a gente de lado e a gente saiu perdendo no final das contas. O fato da Itália ter ganho não vai ser um diferencial, porque a população vai focar muito mais no fato de que a Itália não ganhou nada, economicamente falando, ao ter ganho a guerra, né, ao estar do lado vencedor. Então a gente está falando de países que foram derrotados. Os países que foram derrotados, eles foram punidos no pós-Primeira Guerra. Eles receberam punições, inclusive, bem severas. O Tratado de Versalhes ele era humilhante para a Alemanha. A palavra certa é essa, humilhante. A Alemanha foi humilhada perto pelos países vitoriosos, tendo que pagar altas indenizações, perdendo o controle do seu território, perdendo o controle político de alguns espaços, não podia criar exército, por exemplo. E isso vai gerar essa crise. Isso vai gerar o fato de que... A crise aqui eu estou pensando em economia, tá? Lembra que o nosso tópico aqui é economia. Isso vai gerar essa crise econômica. As empresas, por exemplo, elas vão ver a inflação indo lá em cima. Vamos pegar de novo o caso alemão. Teve que pagar indenizações, você ficou com poucas riquezas no país, os preços foram lá em cima, teve inflação. E na que os preços foram lá em cima, a população já não comprava mais. O lucro das empresas estava completamente prejudicado. E as empresas, logicamente, elas não queriam ficar com o lucro prejudicado. E na hora delas pensarem numa solução, o que elas vão dizer? Elas vão começar a dizer que o Estado deveria ser mais interventor. Que o Estado deveria começar a adotar medidas para ajudar as empresas. Então, desconto no imposto, sei lá, ajuda econômica mesmo, né? Subsídio ali, vão pagar. Ou fazer a próprio país, por exemplo, gastar dinheiro. Então, assim, olha... Se eu tivesse uma indústria bélica, vamos vender armamento, compra armamento para o Estado que compra armamento, fazendo com que a minha riqueza crescesse. Só que, qual é o problema disso? Teoricamente não tem nenhum problema. O problema é que isso vai questionar a própria democracia. Então, por exemplo, a Alemanha perdeu a guerra, o governo que surgiu na Alemanha, a Alemanha, inclusive, a gente vai ver isso na aula do nazismo, mas a Alemanha deixou de ser um império, passou a ser uma república democrática, e que assinou o Tratado de Versalhes. Então a Alemanha não podia comprar armas. O que os donos das empresas estão falando? Joga esse tratado fora. Mas foram vocês democratas que assinaram, então saiam também. Eles vão literalmente estar dizendo, estão propondo mudanças que são mudanças no final das contas políticas. E isso vai trazer toda a ideia de que, olha, a democracia não presta porque os governos não estão ajudando a gente do jeito que a gente gostaria. E aqui, inclusive, a gente tem que analisar que estamos falando até de medidas impopulares. O pré-Primeira Guerra Mundial foi um período de auge econômico, de benesses, uma economia bastante aquecida. E aí o que aconteceu? Os trabalhadores ganharam salário mínimo, os trabalhadores ganharam direitos trabalhistas. O que as empresas estão pedindo agora? Acaba com isso. A gente está em crise, a gente não quer pagar, a gente quer facilitar o custo, né, das nossas operações, o nosso trabalho é muito caro. Então eles vão começar a pregar de que era necessário mudanças, era necessário um governo forte para fazer essas mudanças. Eles vão começar a dizer que, olha, a democracia nunca que vai acabar com o direito de um trabalhador, porque o trabalhador vota. Então o político ele não vai tomar uma medida que vai ser boa para a economia, e aqui esse aspas na economia, porque, gente, tem outras soluções, assim, né? Mas depois a gente pode focar nisso. Mas a ideia de que as democracias não tomariam decisões benéficas para a economia porque ela tinha o rabo preso com o fato que a população votava, vamos dizer assim. Então, dentro desse aspecto econômico, você tem essa ideia de que, olha, as empresas estão querendo governos mais fortes. E é isso que os partidos totalitários vão estar pregando. Vamos criar um governo forte, que vai mexer nos direitos trabalhistas, que vai ajudar as empresas e que vai salvar a economia, no final das contas. Só um ponto que eu falei, né? Existem outras possibilidades. A gente sabe que dentro do funcionamento do capitalismo, o consumo é importante. Então, teoricamente,
os trabalhadores ganhando dinheiro dentro, a partir dos direitos trabalhistas, você teria um consumo maior e isso poderia aquecer a economia. Então aqui, o ponto que a gente tem que entender é que tudo existem respostas diferentes. Governos, né, independente do governo que a gente estiver pensando, a gente não a política, vamos falar assim, não tem respostas concretas. Tem que ser dessa forma, senão vai dar errado. Você tem propostas diferentes que podem dar certo. Você tem propostas diferentes que podem dar errado. Você tem propostas que algum lado vai achar certo, outro lado vai achar errado. E aqui, o ponto que eu quero que vocês percebam é: os industriais, os banqueiros, no final das contas, eles com medo de falências, com medo de que as suas empresas... E aqui foquei muito em dono de empresa e banqueiro, porque é o que mais corria risco no final das contas. Os banqueiros emprestaram dinheiro para as empresas talvez não pagassem se elas falissem, então os bancos corriam risco. As grandes empresas, elas gastavam muito produzindo, comprando máquina com salários, e por isso elas também corriam um risco muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, no burguês, né, no capitalista, mais ligado a comércio, as medidas de você diminuir direitos trabalhistas não eram tão interessantes, porque você vai diminuir a capacidade de consumo dos trabalhadores. Então, assim, o principal ponto de apoio dos regimes totalitários a nível econômico vai ser de grandes empresários, né, de grandes empresas e os banqueiros. Muito nessa ideia de que eles precisavam de ajuda e eles queriam um governo forte que passasse em cima dos interesses dos trabalhadores para que eles conseguissem o dinheiro deles. Tudo bem? De novo, está errado? Não. Mas são medidas antipopulares. Está errado? Eu poderia também responder que sim, porque você pode tentar resolver a situação de outra forma. Política não tem certo ou errado. Política tem formas diferentes de você chegar a um resultado. Beleza? Dentro dessas formas vai ter lá pessoas que vão ser contra e vão ter pessoas que vão ser a favor. Tranquilo? Esse é o ponto principal aqui para a gente estar analisando. É lógico que quando a gente somar tudo, talvez, e eu, Fernando, aqui particularmente, a gente vai achar isso bastante negativo. A gente vai estar falando e nunca vamos perder o foco do que foi isso. O final do governo nazista é a gente pensar em 6 milhões de judeus mortos. E aí que está a grande questão. Valeu a pena? O Hitler salvou a economia alemã? Salvou. A Alemanha cresceu muito durante o governo de Hitler? Totalmente. A Alemanha era um país completamente destruído antes de Hitler e ela quase vence uma guerra mundial. A Alemanha melhorou com Hitler no poder? Melhorou. Vale a pena melhorar com 6 milhões de mortos? Essa que é a grande questão só de judeus, tá? Depois, se a gente considerar os mortos na guerra, inclusive de alemães, aí a gente vai ter um número ainda mais grave, mais significativo. E essa que é a grande questão. Vale a pena adotar todas essas medidas pensando no resultado final? Tudo bem? Mas aí voltando. Outro ponto ligado à economia aí que é importante para a gente analisar é o medo do comunismo. Tudo bem? A ideia de que o comunismo iria acabar com toda com todo o lado capitalista, que o comunismo era ruim, era muito fortalecido nessa época. E vamos lembrar que a gente está trabalhando um período, Mussolini entra no poder em 22. Até 21, a Rússia, eu falei nas últimas aulas, a Rússia estava em guerra civil. Então a propaganda que o lado comunista, né, o lado socialista, vai estar mostrando é de uma guerra, é de pessoas morrendo, é de um caos, é de pessoas passando fome. Então, assim, quando isso vai chegar no restante da Europa, ou no Brasil, em qualquer lugar do mundo, de novo, a gente está falando de um processo mundial. É a imagem pior possível. Então, o medo do comunismo também vai ser muito forte. Olha, a gente tem que adotar um Estado forte, interventor, para garantir o capitalismo, porque senão o outro lado está lá. Literalmente, não dá para a gente desconsiderar esse fator. Os regimes totalitários como um todo, ao serem inimigos, né, do comunismo, eu ia falar no vilão não que o comunismo fosse um herói, mas no sentido, né, de um lado você vai olhar para o outro como vilão. Agora, no instante que você trata os comunistas como inimigos, e você vai moldar o seu pensamento contrário ao deles, cara, você vai dizer literalmente que, olha, esse lado não presta, então a gente tem que ir para o outro lado. Tranquilo? A nível social, de que a gente está falando? Quem eram as pessoas que integravam os partidos totalitários? A grosso modo, os ex-combatentes. E por que esses ex-combatentes, né? Primeira Guerra Mundial, basicamente todos os homens foram ex-combatentes. Por que os ex-combatentes eles integravam esses partidos?
Porque quando eles voltaram para casa, e aí eram as democracias, estavam no poder, era a liberdade, eles olharam e perceberam que, olha, isso aqui está confuso. No sentido de que eu não tenho emprego, os custos estão muito altos, e cara, quando eu estava no exército, eu tinha um salário, eu tinha um emprego. E aí eles vão começar, não é, durante a guerra, você vai manter seus soldados remunerados, no final, no mínimo, né, foi esperado. A Rússia entrou em crise, teve a revolução porque não pagava, inclusive. Agora, aí que está a grande questão. Dentro dessa nova perspectiva, a paz, boa parte desses veteranos não conseguiram se integrar novamente à sociedade. Os caras, boa parte deles estavam feridos ao ponto de não conseguir trabalhar, você tem traumas de guerra e esse cara, sei lá, ele não está dormindo bem, ele não vai conseguir desempenhar a sua função no trabalho. E essa população toda é que vai estar buscando mudança. Afinal, do jeito que está, eles não estão conseguindo nada. Eles estão buscando essas mudanças, eles estão buscando uma grande transformação muito por conta disso. Olha, eles não estão inseridos. E como os governos estão completamente quebrados, os próprios governos não conseguem os inserir. Não tem governo pagando algum tipo de auxílio, algum tipo de pensão para as viúvas ou para os soldados que ficaram machucados ao ponto de não conseguir trabalhar, e principalmente nos países derrotados, que estão cheios de dívidas porque foram humilhados. Eles são tão quebrados que não tem como, eles não estão cuidando dos seus veteranos. E isso vai fazer com que os veteranos busquem mudança. Beleza? A grosso modo, a nível social, quem vai fazer parte, num primeiro instante, desses partidos, são pessoas que, muito entre aspas aqui, tá, gente, são meio que inadequados dentro da sociedade. São meio que pessoas que, olha, a sociedade está caminhando para um rumo, e esses caras, eles ficaram. Mas não que eles ficaram porque eles fossem completamente incapazes ou qualquer coisa. Porque a guerra acabou com eles, no final das contas. E quando eles voltaram para casa, eles não tiveram chance. E isso é que acabou sendo o ponto mais cruel de tudo. Assim. Esses caras, eles estão lutando por mudança porque literalmente eles não foram agrupados, eles não foram inseridos nessa sociedade do pós-guerra. Até porque os governos não tinham condições de fazer isso. Tranquilo? Sempre bom a gente lembrar também que dentro do aspecto econômico que eu expliquei, é lógico que a gente vai ter grandes empresários que vão estar apoiando nisso, pensando nos próprios ganhos, na sobrevivência das suas empresas, mas também é bom a gente analisar aqui a classe média. A classe média vai gostar desses partidos por conta da ideia de manter o que tem. Como tem pouco dinheiro, está em crise econômica, as falências estão acontecendo. Então tem trabalhadores sendo demitidos, o cara que é um pequeno empresário, ele pode ter que declarar a falência da sua empresa, né? Esse cara podia estar conseguindo ali sobreviver como classe média, ele vai perder, se a empresa falir, ele vai perder espaço. Todo esse medo de que desse errado, economicamente falando, socialmente falando, vai fazer com que essa população toda lute por mudanças. Tudo bem? Então, a grosso modo, as pessoas que ingressavam nos partidos totalitários eram os ex-combatentes, que não conseguiram espaço na sociedade, a classe média, que tinha medo de perder o que tem, e as grandes elites, né, os grandes empresários, que estavam querendo manter o que já tinham. Tranquilo? Né? Ganhar mais, ou no mínimo, né? Porque já que eu coloquei a classe média como manutenção, as elites no sentido de tentar ganhar mais dinheiro. Tranquilo? Vamos lá. Um outro ponto também aqui que é importante é a ideia de que o líder vai ser uma dessas pessoas. O Hitler combateu na guerra, o Hitler foi soldado durante a guerra. O Mussolini, ele era professor, mas ele era um professor considerado meio que medíocre. Assim. Ele foi, muitas vezes as pessoas se referiam a ele como inadequado, como um cara que não era muito capaz de integrar a sociedade. E isso era basicamente o que a população que estava integrando esses partidos era. Então, assim, o Mussolini, o Hitler, ele era mais um dentro daqueles. Só que eles eram mais um que tinha uma diferença muito significativa. Eles tinham eloquência, eles sabiam falar. E isso vai ser significativo. Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, da questão da propaganda. Você conseguia fazer propaganda em cima do Hitler. Ele era um cara que combateu na guerra, que sofreu durante a guerra. Ele era um cara que socialmente, né, não teve... Cara, o Hitler vendia, ele fazia pintura na rua e vendia. Assim, ele não era um cara que conseguia empregos e um excelente, inteligente pra caraca ou qualquer coisa. Aliás, essa questão da inteligência, muita gente fica aí falando o Hitler. Quem perdeu a Segunda Guerra Mundial foi o Hitler.
O exército alemão, vira e mexe, os generais alemães tinham ideias ali que conseguiriam mudar o panorama da guerra e manter a Alemanha como uma potência, né? A Alemanha tinha excelentes soldados. E o Hitler ia lá e batia de frente. Assim, o Hitler mandou, inclusive, o principal general dele suicidar. Assim. Quem perde a guerra é o Hitler. As medidas que o Hitler toma é que faz a Alemanha perder a guerra. A Alemanha esteve muito perto de vencer a Segunda Guerra Mundial. Mas o Hitler fez a Alemanha perder. Não dá para considerar o Hitler um cara inteligente, no final das contas. Assim. Agora, eloquente, ele sabia falar muito bem. Ele sabia se expressar, ele se vestia, isso é importante também, como um cara popular, como mais um dos caras do povo. Até a forma dele falar, ele vai mexer o braço, ele vai chamar a atenção, o discurso vai ser todo planejado para aquilo. E ele vai ter dentro dessa... O Mussolini é a mesma coisa, tá, gente? E ele vai ter dentro dessa ideia, desse planejamento, desse controle, a mensagem. É assim, olha, é nação, né? No caso do Hitler, é a Alemanha como principal, a Alemanha vai fazer isso, e isso vai engajando a população. A população vai começando a associar que aquele cara é o salvador, é praticamente um semideus, que é um cara que vai salvar aquele país de algum tipo de caos que esteja sofrendo. Ao mesmo tempo, você tem todo um discurso de falar assim, olha, hoje está errado, mas já foi bom. Você tem um discurso muito saudosista de falar que, olha, a gente vai buscar aquele período onde tudo dava certo. O Mussolini falava lá da civilização romana. O Hitler, ele vai falar do período onde a Alemanha está se expandindo e surge como um país, como a Alemanha, o que ocorreu em 1871, né? Aí tanto que o Hitler vai falar da ideia do Reich, né, do reino, que a gente vai falar na aula sobre o nazismo, mas é uma ideia de que, olha, o Hitler falava do terceiro Reich, significa que já tiveram dois antes. Mas ele começa a falar que, olha, a gente pode voltar a ser daquele jeito. E isso vai fazendo com que a população compre essa mística, né? Vira muito o mito dessa sociedade, assim, dessa ideia de que, olha, esse cara vai fazer dar certo, tudo bem? Mas, de novo, tudo uma coisa super planejada. O Hitler, ele vai ter, por exemplo, os seus propagandistas, né, no final das contas. O Goebbels, né, que era o líder de propaganda do partido nazista, ele era o cara que vai fazer o Hitler ser o que é. E isso vai ser muito forte, porque os líderes, eles vão ser associados muito a uma ideia de um cara incapaz de errar, um líder infalível. Assim, olha, temos que seguir tudo que o Hitler fala, porque ele vai salvar a Alemanha. Assim. A propaganda deu muito certo, beleza? E daqui a pouco eu vou chegar na propaganda. Segura mais um pouquinho. Você tem um lado militarista muito forte também, tá? E até os símbolos, né? Eles andam uniformizados, eles vão, os seus comícios são marchando e tudo mais. Por que essa militarização toda? Porque aí aqui também vai ajudar já para a gente entender o próximo passo. Porque o exército é considerado aquele que salvou a nação, vamos dizer assim. O exército é o próprio símbolo da nação. Vamos pegar aqui, o exército alemão, ele é o símbolo da Alemanha, ele vai ter alemães em toda a sua composição, no final das contas. E é a ideia de que se tem um grupo que é unido, né, que está falando, todo mundo está falando a mesma língua, eles são organizados, representam todo o país, é o exército. Então você vai ter todo um discurso muito voltado a de que o exército é a solução de todos os problemas, de que o exército ele não vai falhar com a gente, no final das contas. E isso é muito fortalecido pelo próprio simbolismo. Boa parte desses caras que faziam parte dos partidos eram veteranos de guerra, ou seja, participaram do exército. E um outro ponto importante, quem assinou as rendições não foram os generais, foram os políticos. Quem assinou o Tratado de Versalhes não foi o general comandante do exército alemão, foram os políticos, democráticos ainda por cima. Então vai surgir um conceito muito de que o exército foi traído. Que o exército, por exemplo, na Alemanha, eles tinham um discurso de que, olha, o exército alemão estava ganhando. Mas, literalmente, os políticos traíram o exército. Os banqueiros traíram o exército, tiraram o dinheiro. E por isso o exército não trouxe a vitória. Então o exército ele vai virar meio que um símbolo do que dá certo dentro do país. Por isso vamos associar o exército. E aí você está pensando de um Estado totalitário, um Estado forte, nada mais coerente de que você juntar a força militar dentro disso, para você ter, de fato, a força dentro deste partido. Tranquilo? Outra questão aqui. Por que muito dessa ideia de um nacionalismo? Isso vai vir muito da ideia da unidade. Isso vai vir muito da ideia da crítica à democracia.
Por quê? As democracias, elas eram consideradas falhas porque elas permitiam opinião, porque elas permitiam liberdade. E aí que está a grande questão. Eles vão começar a dizer, dentro dos partidos totalitários, que, olha, no instante que você permite que as pessoas saiam falando o que elas querem, saiam tendo ideias diferentes, opostas ao governo, você abre espaço para que esses grupos ganhem cargos, ganhem eleições e prejudiquem o coletivo, vamos dizer assim. A ideia vai ser muito de que a amplitude de ideologias, né, as discussões políticas, em qualquer sentido, tá, gente, aqui, né? Vamos pensar, por exemplo, o partido nazista, ele vai perseguir homossexuais porque ele vai dizer que aquilo não é certo. As liberdades individuais vão ser questionadas. A ideia é de que a liberdade individual prejudica o coletivo. Então todo mundo deveria se subordinar ao coletivo. A ideia é de que, olha, o todo tem que ser principal. Você não tem que ter a sua personalidade, porque a sua personalidade é contra os interesses da nação. A unidade é que vai ser muito fortalecida. A ideia de que, olha, não pode ter nada fora dessa unidade. Não pode ter uma ideia diferente, não pode ter comportamentos diferentes, não pode ter nada que fuja dos interesses do coletivo. É lógico que aqui a grande questão é, qual é o interesse do coletivo? Quem é o coletivo? Quem está dizendo o que é certo ou o que é errado? Beleza? E aí que tá, são governos também muito conservadores, no sentido de religião, eles vão ter um aspecto muito fechado. Tem que ser dessa forma, porque antigamente era assim, aí você vai puxar a ideia do saudosismo, deu certo no passado, então agora a gente está se perdendo porque está se degenerando, você tem, sei lá, o Hitler falava, por exemplo, que a miscigenação de raças, né, então a miscigenação aqui, o casal... O branco casou com uma negra, isso geraria uma sociedade com um sangue mais fraco e impuro, e isso vai levar à queda da civilização, do povo como um todo. Então, assim, são muito conservadores, e estão dentro dessa ideia do conservadorismo dizendo que tudo que está fora desse conservadorismo está errado. Que qualquer ideia contrária a esse conservadorismo, essa unidade conservadora, vai ser errada e vai ter que ser calada. Beleza? Não é à toa que quando esses partidos tomam o poder, cara, eles vão literalmente acabar com toda oposição. Se você vai ser contrário ao nazismo durante o regime nazista, você vai ser preso, você vai ser morto. Até mesmo dentro do, sei lá, isso vai acontecer na Rússia, é um regime totalitário. Se você é contrário ao Stalin, você vai ser preso e você vai ser morto, beleza? Governos totalitários não abrem espaço para opiniões diferentes. Tudo bem? Vamos falar da propaganda. Falei que iria ter de propaganda, tem propaganda. Qual que é a questão da propaganda aí? Os partidos totalitários, eles vão partir de um pressuposto de que o povo é burro, no final das contas. E por o povo ser... Aqui eu forcei, tá, gente? O povo é burro não é o ponto exato. O ponto exato é... O povo é incapaz de ter pensamentos abstratos ou pensamentos complexos, né? Que, no final das contas, abstrato e complexo vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem que passar uma mensagem extremamente simples e extremamente já fechadinha, já montada. Você não tem que passar uma mensagem para a população que o cara vai parar e olhar e ele vai pensar e ele vai analisar se aquilo... Não! Mensagem simples e literalmente, olha, é isso, acabou. Sim. A grande ideia é de que só esse tipo de mensagem, só esse tipo de discurso vai ser significativo para estabelecer para fortalecer a mensagem, o que a pessoa queria passar. Então, por exemplo, os discursos do Hitler sempre vão ter uma linguagem extremamente simples para que todo mundo possa entender, ideias muito simples e uma questão extremamente assim, direta. Olha, é isso e acabou. Entendeu? Assim, não abre espaço para pensamento. E isso vai ser muito forte. Até porque os propagandistas, né, o pessoal que vai estar com o Goebbels da vida, eles vão saber usar muito bem o que estava em moda, o que estava em voga na época, que era o rádio e o cinema. Eram invenções muito novas, eram invenções da Primeira Guerra Mundial, né, o cinema um pouco antes, o rádio também um pouco antes, mas assim, que agora estavam se popularizando, agora estavam chegando à casa das pessoas. E aí assim, vamos colocar o Hitler para discursar, era um excelente orador. Vamos colocar o Mussolini para discursar, é um excelente orador. Vamos fazer com que esse cara esteja vestido como um popular, para que a gente se associe, para que a gente olhe e fale assim, não, esse cara é igual a mim, então ele merece, as ideias dele são boas.
Tudo bem? Você tem também uma ideia de, da hora que você está falando de ser um pensamento simples, você está falando de que, ó, tudo que é muito complexo, ciência, meio joga fora. Não é todo mundo que entende. Então você vai estar lá pregando de que, olha, literalmente, sociedades têm que estar pensando lá no basicão mesmo e não ficar pensando muito fora da caixa. E não estar desenvolvendo muito essa questão. E isso tudo, né, toda essa ideia de usar o rádio, usar o cinema, vai ser muito vinculada ao grande capital. Então, assim, eles vão usar os empresários, o dinheiro dos empresários para fazer essa propaganda, filmar as propagandas, para gravar na rádio e disseminar essas ideias, né? Vincular essas ideias em outras regiões. Então eles têm dinheiro, eles estão usando as novas tecnologias que surgiram para a época e eles estão passando uma mensagem que o povo literalmente tinha capacidade de absorver. E isso dá muito certo, beleza? Além disso, sempre pregando a unidade, sempre pregando o militarismo. Então o partido nazista vai fazer, ou fascista, né, vai fazer um comício, todo mundo com uniforme, todo mundo marchando, e a ideia da grandiosidade. Tem que parecer que tem muita gente, e olha como a gente é organizado, todo mundo está lá enfileirado, todo mundo está pisando no chão com o mesmo pé. Literalmente esse tipo de mensagem vai passar um poder, uma questão de força. Olha, a gente não pode, ninguém pode contra a gente é muito significativo, a gente é muito forte. E tudo isso vai literalmente funcionar muito bem. Tranquilo? Agora, já que eu estou... no final das contas, a gente acaba focando muito ao nazismo, porque, né, as pessoas têm uma curiosidade muito grande em relação ao Hitler. E o nazismo alemão, ele tem um ponto que é muito dele, que é a ideia do racismo. Tudo bem? Tinha racismo nos outros governos totalitários? Tinha. Tá? Não é aqui o ponto discutido. Todos eles têm uma ideia de que o outro... E aqui o racismo não estou pensando só especificamente contra a população negra, não. É muito em relação ao outro. Então os italianos, eles estão literalmente... Eles se acham melhores que os gregos, por exemplo. E, sei lá, ou que os turcos, vamos dizer assim, que, né, não são populações majoritariamente negras. Agora, o nazismo, ele vai levar isso a um ponto além. Ele vai levar isso a uma política de Estado. O nazismo era racista ao extremo. E como que eles eram racistas? O Hitler, ele falava, eu disse para vocês, que a miscigenação era ruim, que a miscigenação atrapalhava o sangue da população. Ele pensava até a nível meio que darwinista, de que você teria grupos mais desenvolvidos, e a miscigenação ia evoluindo o homem. E dentro dessa ideia de um grupo dominante, ele vai falar que existia um povo que era muito puro, que eram os arianos. A gente geralmente, quando ouve a palavra ariano, a gente pensa em loirinho de olho claro. Não é o caso. O Hitler é moreno, de olho escuro, e o Hitler é ariano. Os arianos são um grupo de povos germânicos, né, que eles têm uma herança genética muito mais das regiões nórdicas. Então eles seriam um povo germânico misturado ali com os nórdicos, com os vikings, né, vamos dizer assim. E esses seriam os arianos, que na visão do Hitler seriam a raça superior, né, a raça pura. E por eles serem puros, eles teriam um direito quase divino, no final das contas, de dominar o mundo, basicamente, de escravizar o restante dos povos. Então aqui também um ponto importante, tá? Assim, a ideia do Partido Nazista, o Partido Nazista não tá, sei lá, assim, vamos pensar assim, um brasileiro que começa a falar de nazismo. Mano, não é pra você, assim. O nazismo é para os arianos, literalmente. O Hitler não está pensando no popular comum da Alemanha, ele está pensando num grupo muito específico que são os arianos, no final das contas. Tudo bem? Tem-se essa ideia até de que os arianos, né, vamos dominar o mundo, né, o nazismo tem, mas os arianos, assim, quem não fosse ariano, quem fosse só germânico, olha, raça inferior, assim. O Hitler em algum instante ele ia romper com tudo, no final das contas, supondo que ele tivesse ganho, guerra, não suicidado, assim por diante, porque o pensamento dele era muito específico para um grupo muito limitado. Tudo bem? Agora, dentro dessa ideia de raça superior, o Hitler também vai falar de raças inferiores. E aqui tem um ponto interessante, né? E até assim, para puxar um pouco também da propaganda que eu acabei de falar, que é a ideia de você criar um inimigo. Isso é uma tendência muito significativa dos governos totalitários para vincular a sua ideia, para facilitar esse engajamento da população, cria inimigo. Olha,
esse grupo aqui falou isso e isso está errado, então temos que acabar com esse grupo. A culpa é dos trabalhadores, né? No final das contas, dos socialistas, dos comunistas. A culpa é dos homossexuais que perverteram tudo. A culpa é dos músicos que fizeram música diferente. Cara, a culpa sempre você vai estabelecer um inimigo para você conseguir fazer com que a população se engaje dentro daquele pensamento. Tudo bem? Para a população literalmente ficar sempre lá pronta, unida, vinculada àquele pensamento. E dentro do partido nazista, o grande inimigo vão ser os judeus. O pensamento antissemita vai ser muito forte. Antissemita, né? Anti-judaico. E por quê? A grande questão aqui vai estar ligada à ideia do capitalismo mesmo. Assim. Se a gente for analisar a origem histórica dos judeus, os judeus eles são os primeiros burgueses. Porque quando a gente está lá estudando o surgimento da burguesia, a gente fala que os feudos desenvolveram, conseguiram gerar excedentes e venderam. Só que eles iam vender isso nos burgos, né, as cidades que existiam, que essas cidades, elas majoritariamente, talvez assim majoritariamente esteja aqui forçando, mas elas tinham uma grande quantidade de população judaica. Até porque, como os feudos eles eram muito cristianizados, os judeus foram expulsos basicamente dos feudos e foram morar nos burgos. Era menos protegido, era mais perigoso, beleza. Agora, quando chegou, o comércio voltou a existir, quem realizou o comércio, quem não estava vinculado a toda a ideia do feudalismo, eram os judeus. Então eles ganharam grana. E na hora que a gente vai aqui passando e passando os séculos, as grandes empresas, os grandes bancos europeus estavam nas mãos dos judeus. E aí que está a grande questão. Dentro da Alemanha, isso já vai vir até de antes, tá? O Hitler nem é... Até isso o Hitler não é. Assim, ele não é um inovador de falar do antissemitismo. A Alemanha do século XIX... por exemplo, o principal artista alemão do século XIX é o Wagner, né? Richard Wagner, um compositor, um maestro, né? E, cara, o Wagner ele tem um texto dizendo que toda a música ruim da Alemanha foi criada por um judeu. Assim. Era bem o nível de antissemitismo. Assim, o Hitler ele só vai exacerbar, ele só vai radicalizar. O Partido Nazista só vai radicalizar em cima disso. Mas esse pensamento já existia. Agora, como eles eram, né, os judeus, os grandes líderes econômicos, no final das contas, tem essa impressão, vai ser jogado dentro dessa ideia de criar um inimigo, de que é culpa deles que a Alemanha perdeu a guerra. De que era culpa deles que a crise econômica estava existindo. Que estava todo mundo mal, mas o burguês judeu estava se dando bem. Era essa que era a ideia de que vai estar sendo pregada. Além disso, os judeus eles têm todo o contexto de Terra Santa, né? Israel, Jerusalém, a cidade prometida, de acordo com a Bíblia. E aí tinha essa ideia de que os judeus eles estariam lá lucrando na Alemanha, mas pensando em Israel, que não existia nessa época, mas seria uma ideia de que, olha, eles estão pensando em retomar, então eles estão tirando nosso dinheiro, em algum instante eles vão levar esse dinheiro embora. Dentro de partidos que são nacionalistas, você falar de um cara que tem grana, você está numa crise econômica, e esse cara, teoricamente, ele não é um nacional, ele não está pensando no nacional, cara, eles vão ser vistos como vilões pelos alemães. Tudo bem? Bom, aqui então falei para vocês de todo o contexto aí desses partidos, esses regimes totalitários, desses partidos, né, que vão tá adotando governos que são extremamente autoritários, comandados por esse líder infalível. Mas nas próximas aulas é que a gente vai começar a ver os pontos específicos, né? Então a próxima aula que eu vou gravar, a gente vai falar sobre o fascismo, como que Mussolini chegou ao poder. As características do governo dele, as características do pensamento fascista são essas. Da mesma forma, as características do pensamento nazista são essas. Agora, a partir desse ponto, então, a gente estuda a nível particular. Beleza? Bom, qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais, são sempre as ordens. Abração para vocês e até a próxima.